Paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Facebook que estão nos acompanhando agora nessa live. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de chamar aqui o Cristiano, o Nicolas e o Tiago, eles vão dirigir o louvor. Que Deus abençoe a todos. Graças e paz, amados. Amém. Estão todos bem? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 150, no versículo 6, Salmo 156, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você está respirando aí, está sentindo um ventinho bem aí, vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Estou subindo para um lugar mais alto. Hoje as fontes do passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Fornal. Amém. Tristezas e desilusões querem nos fazer parar. Bênçãos que não chegam, fazem até duvidar. Às vezes acho que estou só, não tem ninguém pra me ajudar. E o teu Espírito com poder vem me renovar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá estará. Seguro
separar. Bênçãos que não chegam fazem-me até duvidar. Às vezes acho que estou só e nem ninguém pra me ajudar. Aí o teu Espírito com poder vem me renovar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá estará, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. És fiel para me abençoar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá estará, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. És fiel para me abençoar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá estará, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. És fiel para me abençoar. És fiel para me abençoar. És fiel para me abençoar. Aleluia. Se Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus está conosco também. Amém. Eles passaram pela fornalha e nada aconteceu com eles. E se nós tivermos que passar por alguma fornalha, o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de receber um pouco mais.
caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe a igreja. Pastor Eduardo. Queridos, podem se assentar. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Descansaram nesse final de semana? Recuperaram as forças? Como é que está aí? Tudo certo? Renovada? Amém. É isso aí, queridos. Nosso primeiro dia da semana nós oferecemos ao Senhor. Domingo, nós estamos dedicando a Ele esse culto e nós vamos começar com uma fé renovada. Eu creio nisso, amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Semana passada nós tivemos a nossa primeira célula online. Quem não participou da célula online, quiser participar essa semana, me dá um alô. Inclusive eu vou mandar para o Biro também o link, para ele poder estar entrando também na célula online. Começamos semana passada. Quem participou, gostou? O que vocês acharam? Gostaram? Passar o Alexandre também, está passando o link para o Alexandre, né, Lê? Foi muito bom participar dessa célula e essa semana que se inicia hoje, nós teremos na sexta-feira também a segunda célula, vai ser uma bênção, e a intenção é interagir ainda mais com o grupo e também evangelizar, levar a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não vieram até a igreja, mas que estão recebendo essa palavra na sua casa, através desta comunhão, onde nós nos edificamos e assim podemos promover a palavra de Deus, que é a nossa função principal, promover a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós vamos meditar em um texto da palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Gostaria de meditar nesse texto com você hoje. Hebreus 11, verso de número 6. Gostaria de agradecer a presença da Andréia, que nos visita hoje pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Andréia? Capítulo 11 de Hebreus, verso de número 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, tanto ao coração das pessoas que estão aqui presentes, quanto daquelas também que nos acompanham via o Facebook, Senhor, via YouTube também, que nós posteriormente estaremos também compartilhando ali esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e que a fé que vem pela Tua palavra, ela se estabeleça em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele é muito claro em relação ao nosso relacionamento com Deus, porque é da vontade de todos os homens se relacionar com Deus. Todos os homens procuram ter algum relacionamento com Deus. E eles procuram isso. As religiões, elas apresentam meios pelos quais você pode se comunicar com Deus, não é isso? A palavra religião, ela vem do latim, e essa palavra, ela fala assim, a palavra religare, que a ideia é religar, ou seja, é algo que estava rompido, e a religião, essa palavra, que a ideia é até boa, é religar uma conexão, religar uma comunhão. E nós, queridos, através das religiões, nós procuramos muitas vezes desenvolver essa fé. Uns procuram através do catolicismo, outros através do espiritismo, outros através do ocultismo, através do budismo, através de tantas e tantas crenças. Tantas crenças. Quantas religiões não existem? Muitas, né? Fala que só na Índia existem mais de 1 milhão de divindades. As pessoas buscam a Deus, as pessoas estão procurando a Deus, mas nem sempre a busca ela é satisfeita, nem sempre as pessoas conseguem encontrar Deus. Eu costumo dizer que uma pessoa que está procurando a Deus, ela está fazendo a coisa certa. Procurar a Deus, todos nós precisamos procurar a Deus. Às vezes estamos procurando no lugar errado, porque às vezes nos deram uma direção errada, nos deram uma pista errada. Por que nós dizemos o errado? Não quer dizer que só nós temos a razão, não quer dizer que só nós estamos certos, porque nós procuramos encontrar a Deus através do único mapa que Ele deixou no mundo. O mapa pelo qual nós encontramos a Deus é a Bíblia. A Bíblia é a única forma de nós encontrarmos a Deus. Então eu posso tentar encontrar de outras maneiras, mas a única medida confiável, a única forma confiável de se encontrar a Deus é através da Bíblia. E queridos, a Bíblia, ela fala que para se encontrar Deus, nós precisamos nos aproximar dele através da fé. Não existe uma forma alternativa de se encontrar Deus. Nós só conseguimos encontrar Deus através da fé, porque está escrito aqui em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível, não tem condições de se encontrar Deus sem fé. Então a pessoa ela pode, através das religiões, dar muitas esmolas para os pobres, dar todo o dinheiro que tem aos pobres, ela pode fazer sacrifícios, subir, descer escadarias, ela pode flagelar o seu corpo, ela pode fazer sacrifícios nas encruzilhadas, ela pode fazer tudo o que ela quiser, mas se ela não tiver fé, ela não vai agradar a Deus. Então tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas elas não conseguem agradar a Deus, e elas não conseguem se aproximar de Deus, porque para se aproximar de Deus, para agradar a Deus, precisamos de fé. E a fé, queridos, ela vem por onde? Por onde vem a fé? Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a fé, ela vai se estabelecendo na minha vida. Mais a fé vai sendo construída na minha vida.
Tem pessoas que querem ter uma fé grande de uma hora para outra. Mas é possível começar algo grande sem passar pelo começo? Nós temos que procurar, queridos, desenvolver a nossa fé, porque todas as pessoas querem agradar a Deus, mas para agradar a Deus, nós só conseguimos fazer isso através da fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe. Deus existe, Deus existe, e Deus existe de fato, quer eu acredite, quer eu não acredite, Deus existe. Deus existe. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, qual é a mentira que o diabo sopra no nosso ouvido? Deus não existe, porque se Deus existisse, você não estaria vivendo esse momento. Se Deus existisse, o mundo não estaria dessa forma. Se Deus existisse, esse coronavírus não estaria no mundo inteiro matando milhões de pessoas. Se Deus existisse, Ele já teria feito alguma coisa. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus poderia ter feito, Ele já fez. Ele fez isso há 2000 anos atrás, quando Ele enviou Jesus para morrer por todos nós. Tudo aquilo que Deus podia fazer pela raça humana, Ele já fez, porque Ele deu o seu tudo. E a Bíblia fala que em Cristo Jesus, queridos, nós temos a vida eterna. Nós temos cura para o corpo? Temos. Deus pode nos curar, Deus pode nos prosperar, Deus pode nos libertar de todos os vícios, pode fazer tudo isso, mas muito mais do que todas essas coisas, Ele nos garantiu a vida eterna por intermédio do seu Filho Jesus, e se eu creio nisso, a palavra de Deus diz que ainda que eu esteja morto, eu viverei, porque a morte não será um fim, mas vai ser um meio pelo qual eu vou passar pela eternidade, vou passar para a eternidade. Jesus nos afirmou isso. Mas para que isso esteja de fato alicerçado no meu coração, eu preciso ter fé. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Deixa eu te mostrar um texto aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 2. Vou esperar que você encontre esse texto para que nós possamos ler e você vai acompanhar comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 2, diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé, ela não é de todos. E por que não é de todos a fé? Por que não é de todos? Muitos querem chegar diante de Deus, muitos querem estar perto de Deus, mas a fé ela não é de todos, porque a fé é das pessoas que querem ouvir Deus falar em seus corações. Queridos, a fé é para aqueles que querem ouvir Deus, porque muitas vezes na Bíblia você ouve uma expressão que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque tem pessoas que têm ouvidos, mas não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar. Tem pessoas até mesmo que têm ouvidos, mas não querem ouvir a voz de Deus em seus corações, mas querem fazer aquilo que bem parece aos seus próprios olhos. Elas querem ouvir aquilo que está de acordo com aquilo que elas sentem, com aquilo que elas desejam. E a palavra de Deus, ela não vem para agradar ao meu e ao seu coração, mas ela vem para trazer fé. E a fé precisa ser uma fé obediente. A fé, ela precisa ser uma fé que obedece. Vai lá comigo para o capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo de número 10, gostaria de te mostrar um outro versículo ali. Aleluia. Capítulo 10, verso de número 16. Todos querem fé, todos querem se aproximar de Deus, mas a Bíblia fala que a fé
ela vem por ouvir Deus falar. E no verso de número 16, que antecede o verso 17, diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, ele está falando que nem todos obedecem ao Evangelho, porque crer também é obedecer. Crer também é um ato de obediência a Deus. A pessoa fala assim: Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu tenho fé. E aí então Deus pergunta para mim e para você: você tem fé? Você quer se aproximar de mim? Quero, e eu tenho a fé. Então cadê a obediência? Porque Isaías diz que nem todos creram. E por que não creram? Porque não obedeceram. Porque a fé, ela traz consigo obediência. E queridos, nós precisamos nessa noite trazer a nossa fé para o fundamento correto, para que então nós possamos alcançar o nosso alvo, porque o nosso alvo é agradar Deus, o nosso alvo é nos aproximar dele, crendo que ele existe, e por conta disso, o que ele vai fazer? Ele vai galardoar a todos nós, ele vai nos presentear, mas esses presentes que Deus tem preparado para todos nós, é para aqueles que têm fé. Porém, nós vimos lá em 2 Tessalonicenses 3:2 que a fé não é de todos. Mas nós estamos vendo que a fé é daqueles que não somente ouvem Deus, mas obedecem a Deus. Vamos ler lá no capítulo, abra comigo lá em Marcos capítulo 4. Eu fiz essa introdução com você hoje, porque eu quero falar sobre os níveis da fé. Os níveis da fé, existem diferentes níveis de fé. E para que nós possamos agradar Deus, nós precisamos analisar em que nível de fé nós estamos. Tem pessoas que agradam mais a Deus e tem pessoas que agradam menos a Deus. Você concorda com isso, sim ou não? Mas nós podemos agradar somente por conta da fé, não é isso? Então eu posso dizer que quem tem fé e obedece a Deus, agrada mais a Deus do que aquele que diz que tem fé e não obedece? Não é assim? Então, essa palavra ela vai me ajudar a corrigir algumas coisas. Eu falo: Senhor, eu quero te agradar, e para isso eu vou obedecer, e eu vou identificar em que nível de fé eu me encontro. Marcos capítulo 4, os discípulos estavam fazendo uma travessia pelo mar, e Jesus estava dormindo à popa do barco. E enquanto eles estavam dormindo, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam remando, mas veio uma grande tempestade. E com essa tempestade, os discípulos falaram: olha, nós vamos perecer. E eles vão lá acordar Jesus, e falam para Jesus: Senhor, mestre, não importa que pereçamos. E aí então Jesus, ele desperta do seu sono, e ele vai lá e acalma a tempestade, ele dá uma ordem para o vento, ele dá uma ordem ao mar, e tudo se estabelece em perfeita paz e harmonia. Mas olha o que ele vai dizer para os seus discípulos, aqui no capítulo de número 4 de Marcos, verso 40. Ele diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos tinham fé? Tinham. Eles estavam andando com Jesus, eles já haviam expulsado demônios, eles já haviam curado enfermos, eles já haviam ressuscitado mortos. Mas neste momento da travessia, eles estão com Jesus, Jesus está no barco, Jesus estava dormindo, mas estava no barco. E quando vem aquela dificuldade, quando vem aquelas ondas, quando vem aquela luta, o que eles fazem? Eles ficam com medo, porque essa palavra tímido aqui é a palavra medrosos. Em algumas versões está escrito assim: porque só estão medrosos. Vocês ainda não têm fé? Então esse é o primeiro nível. Tem pessoas que têm fé, mas parece que não têm. Por quê? Porque ela vive confessando: eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Quando vem o problema, Jesus me acode. Jesus, olha o que está acontecendo. Não te importa que o meu cheque voltou? Não te importa que
minha família está desse jeito, não te importa, Senhor Deus, que olha, o teto da casa está caindo. E Jesus olha para nós e fala: você não tem fé ainda? Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Você não tem fé. Você não canta na igreja, rompendo em fé. Com ousadia nós vamos mover o sobrenatural, vamos lutar e vencer, vamos plantar e colher, a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas, a dificuldade vem, aí nós falamos: Jesus! Jesus está falando para nós hoje à noite: vocês ainda não têm fé? Por que Jesus falou isso para eles? Porque eles podiam ter mudado aquela situação, mas eles não fizeram nada, porque eles tinham uma fé, mas essa fé era como se não existisse. Tem pessoas que têm fé, mas elas não usam. Esse é o primeiro nível da fé, quando a pessoa tem, mas não a utiliza. O segundo nível de fé, vai lá para Mateus capítulo 14. Mateus 14, a Bíblia vai falar sobre Jesus andando sobre as águas. Aqui Jesus não estava no barco, ele tinha falado para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, e ele iria despedir a multidão e depois encontraria com os discípulos, e era já tarde, e os discípulos começaram a remar para atravessar para o outro lado do lago, e então, era noite, e Jesus, ele vem andando sobre as águas, e os discípulos olham para aquela imagem caminhando sobre as águas. Se fosse hoje, os discípulos podiam falar: é Iemanjá, né? Ou quem é? Uma sereia? Não, uma imagem masculina. Qual é aquele das águas lá, que tem o tridente lá? Netuno. Qual? O Aquaman. O Aquaman. Os discípulos ficaram com medo e eles pensaram o quê? É um fantasma. É um fantasma. Naqueles dias muitos barcos viravam e eles atribuíam aqueles grandes acidentes a fantasmas, a entidades que viravam os barcos, e muitos marinheiros morriam. Quando eles olharam, olha, eles estavam com Jesus, haviam acabado de participar de uma grande multiplicação de pães. Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes, e alimentado uma multidão, eles tinham visto milagres. E agora eles estão no mar, Jesus não está lá, eles olham uma imagem de uma pessoa andando por sobre as águas, eles dizem o quê? É fantasma. E aí então Pedro, que era um dos mais ousados, não quer dizer que tinha mais fé, mas era ousado, ele disse assim, porque eles pensam que é fantasma, Jesus fala: não, sou eu, não temam. E aí então Pedro fala assim: se é mesmo o Senhor, diga para que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele tinha fé ou não tinha? Tinha fé? Não? Tinha fé. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre o segundo nível de fé. Ele foi andando por sobre as águas, mas ele começou a perceber as ondas. Imagina, uma onda vinha lá em cima, outra lá embaixo, e ele começou a sentir aquele vento forte na sua nuca, o vento, a água respingando em seu rosto. Ele olha para baixo e fala: eu estou andando por sobre as águas. E ele começa a prestar mais atenção nas águas do que em Jesus. Lembre-se que lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Meu irmão, nós temos que olhar, não é olhar de vez em quando para Jesus. A Bíblia fala que nós temos que olhar firmemente, ou seja, não tirar os nossos olhos dele.
olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele tirou o seu olhar firme em Jesus e começou a colocar o seu olhar nas dificuldades que ele estava passando naquele momento. Ele estava andando por sobre as águas, mas ele estava com fé no coração. E aí então, na hora que ele olhou mais para a dificuldade do que para Jesus, a Bíblia fala que ele começa a afundar. E aí então ele pede para Jesus: Jesus, salva-me. Verso 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? É o segundo nível de fé. É o homem que tem fé, mas tem uma fé pequena. Você vê que no primeiro exemplo, é uma fé que existe, mas não se expõe. No segundo exemplo, você tem uma fé que se expõe, porém, ela não é capaz de alcançar o resultado final. Porque às vezes a nossa fé, ela vai até metade do caminho com a gente. Você percebe que às vezes a gente começa algum propósito e a gente está indo até bem, mas quando chega no está quase alcançando o objetivo, a gente acaba naufragando. Tem pessoas que elas têm fé naquilo que elas se propõem a fazer e elas começam tudo da melhor maneira. Está começando bem? Estou com fé no coração. Tem certeza? Tenho. Não, essa fé, ela é de Deus. Esta fé, olha, dessa vez vai. Ela vai bem até o primeiro dia, segundo dia, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, aí depois começa a naufragar. Porque a fé dela é uma fé pequena. Uma fé pequena. Queridos, nós não podemos viver de fé pequena. Ah, eu tenho uma fé, minha fé é pequena. Não, uma fé pequena ela remove montanhas. Não remove não. Ah, mas Jesus diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou fé do tamanho, ele falou a fé como um grão de mostarda. A fé que é como um grão de mostarda é uma fé que começa pequena e ela cresce. Porque o grão de mostarda é a menor de todas as sementes que existe, mas depois de semeada se torna a maior árvore existente também. Então, a fé que remove montanhas é a fé que ela começa pequena, mas ela se desenvolve e se torna uma fé grande. Nós precisamos ter uma fé, queridos, que cresce. Eu não posso me conformar com uma fé pequena. Quantas vezes nós tentamos fazer algumas coisas na vida e não deu certo? E você começou com fé, você tinha certeza que era fé. Mas aí depois, a pessoa chega para você e fala: e aí, aquele projeto deu certo? Olha, estava quase dando, foi por isso aqui, ó. Mas você não tinha fé? Eu tinha, mas não foi. Você comprou aquela casa, não comprou? Comprei. Conseguiu pagar? Não. Estava quase que eu consegui, eu tive que vender. Ai, como é que estava aquele carro que você comprou? Não, estava quase, mas eu tive que vender. E o casamento? O casamento estava indo bem, mas por um quase deu certo. Quantas vezes a gente fica no quase? Quase Jesus chegou, quase Pedro chegou diante de Jesus. Quase, foi por um pouquinho. Uma fé pequena, queridos, ela não é suficiente. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Primeiro nível, tem fé, mas não se expõe. Segundo nível, tem fé, se expõe, mas não o suficiente. Agora o terceiro nível de fé. Agora esse aqui é o terceiro nível, mas esse aqui é o nível top, que é o qual Jesus espera que eu e você cheguemos lá. Vamos lá, capítulo 8 de Mateus. Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus, ele está em Cafarnaum e vem um homem encontrar com ele, é um centurião, vem pedindo ajuda para ele porque o seu servo estava doente. E Jesus, assim que o homem vem, fala assim: Jesus, eu preciso que o Senhor ajude-me, pois o meu servo está doente. E Jesus fala: eu vou na tua casa. Mas aí o homem diz: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas tem uma coisa, eu sou um homem sob autoridade. E eu digo aos meus soldados: vai, ele vai. Eu digo ao outro: vem, ele vem. E se o Senhor disser uma palavra, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Tinham os discípulos ali ao lado de Jesus, mais algumas pessoas que seguiam a Jesus, e o centurião, que era romano,
era gentil, não era judeu. Ele vem e lança uma palavra como essa. Lembra que eu te falei que a fé está relacionada com a obediência? O centurião falou assim: olha, eu dou ordem, eu falo para o meu soldado vai, e o meu soldado, eu digo para o meu soldado vem, o meu soldado, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Jesus olha para aquele homem, eu acredito que Jesus olhou assim para aquele homem, olhou para os discípulos, aqueles mesmos discípulos, que tem fé, mas às vezes não se expõe, que tem fé e às vezes se expõe, mas é uma fé pequena. Olhou para os discípulos e ele fala assim: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Todos vocês aqui, ó, eu não encontrei uma fé como a fé deste homem. Olha o que diz aqui, no versículo de número 10. Será que esse homem agradou a Jesus ou não? Olha o que diz a palavra aqui: maravilhou-se Jesus. Maravilhou-se. O que é uma pessoa maravilhada, gente? O que é uma pessoa maravilhada? Uma pessoa quando fica maravilhada. Feliz. Jesus ficou impactado. Jesus foi tocado. Queridos, Jesus, ele olhou, rapaz, sabe quando o pai olha para o filho faz aquela obra assim, que deixa o pai orgulhoso, fala, rapaz, foi o que o centurião fez para Jesus. A atitude do centurião deixou Jesus maravilhado. Diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aí então diz no versículo de número 13: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O criado dele, daquele centurião, sarou. E sarou por quê? O criado dele não estava nem lá. Jesus não impôs as mãos sobre o criado dele. Não foi na casa do centurião. Mas a palavra que Jesus disse era o suficiente para manifestar a cura na vida daquele servo, a pedido do centurião. Agora eu te digo, você pode pensar assim, mas aquela pessoa, recebe aí no teu coração, viu, Andréinha? Recebe essa palavra de Deus no seu coração, tá? Aquela pessoa que eu gostaria que estivesse aqui não está. Mas a tua fé, mas a nossa fé, ela vai responder assim para Jesus: Jesus, dize uma palavra e aquela pessoa vai ser curada, vai ser liberta, vai ser salva. Ela não está aqui, mas ela não precisa estar aqui, porque a nossa fé está aqui. E porque a nossa fé está aqui, nós vamos dizer: Senhor, diga uma palavra, Jesus, e a minha serva, o meu servo, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu patrão, meu empregado, seja quem for, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser abençoado, porque basta uma palavra de Jesus, e essa palavra vai ser liberada. Ai, Jesus, eu quero que o Senhor libere essa palavra, eu quero essa palavra. Mas Jesus, antes de liberar a palavra, Ele quer se maravilhar com a nossa fé. Ele quer ficar maravilhado nesta noite com a nossa fé. Você está disposto a maravilhar Jesus com a sua fé? Você está disposto a mostrar para Jesus a tua fé? Queridos, a fé, ela é invisível, mas ela pode ser vista através das nossas atitudes. Ela é invisível, mas ela pode ser vista através daquilo que eu falo.
ela pode ser ouvida através daquilo que eu falo. Porque a fé, ela gera resultados, mas a minha fé, você percebeu que existe a fé que ela está lá, porém ela não se manifesta, tem a outra que se manifesta, mas é pequena, mas tem a outra que é grande. Vai lá para o capítulo 15, ainda de Mateus. Capítulo 15, a Bíblia aqui fala de uma mulher cirofenícia que ela vai procurar a ajuda de Jesus, porque a sua filha está terrivelmente doente, precisando de ajuda, à beira da morte, e ela vem procurar a ajuda de Jesus. E quando ela vem de encontro a Jesus, Jesus fala: olha, eu não vou pegar o pão dos filhos e vou dá-lo aos cachorrinhos, porque gentil, eles não eram filhos, os filhos eram o povo judeu, e ela sendo gentil, ela olha para aquela declaração. Jesus fala: eu não vou pegar o pão dos filhos, eu não vou pegar aquilo que foi reservado para os filhos e dar para os estrangeiros. Mas ela usa a mesma parábola que Jesus fala para ela. Ela diz assim: olha, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos filhos, porque os teus filhos estão recusando este grande banquete, este pão grande que é o Senhor. Eles estão recusando o pão, mas eu me satisfaço de migalha. Para mim, migalha serve. Eles recusam o pão. Para mim, migalha está de bom tamanho. Jesus olha para aquela mulher e fala para ela: mulher, grande é a tua fé. Olha o que está escrito aqui, versículo 28 do capítulo 15 de Mateus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. A filha dela estava lá? Não estava. Quem estava era a mãe, cheia de fé no coração. Aparentemente naquele momento foi humilhada, mas o que Jesus queria daquela mulher? Jesus queria humilhar ela, para que ela voltasse para casa humilhada, reclamando de Jesus? Não, Jesus queria ver até que ponto ia a fé dela, até que ponto a fé dela ia decidir não voltar atrás, porque às vezes a nossa fé, queridos, é uma fé que volta atrás a qualquer situação, é uma fé medrosa e uma fé que não se expõe aos desafios. Ela tinha um desafio, o desafio dela era quebrar todo o orgulho, porque os cananeus, os gregos, eles eram pessoas muito arrogantes, e ela chega diante de Jesus, e Jesus vai tratar com ela, porque, queridos, às vezes nós queremos a ajuda de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus, queremos o favor de Deus, mas nós somos arrogantes, queremos a ajuda de Deus, só que falamos: Senhor, é para hoje, se for para amanhã não precisa mais. Senhor, é para hoje, mas se o Senhor não fizer, eu também não venho mais na igreja. Se o Senhor não fizer, eu não quero saber mais de fé. Somos arrogantes, queremos às vezes colocar Deus na parede. Senhor, você tem que fazer agora. Queridos, aquela mulher chega diante de Jesus e ela mostra humildade, ela mostra que a fé que ela tinha no coração não estava disposta a voltar atrás. Meu irmão, se você está andando no caminho da fé, o caminho da fé é um caminho que você não tem alternativas para fazer retornos. Tem pessoas que elas entram numa rodovia e às vezes elas pensam: olha, o caminho está muito demorado, vou fazer um retorno, está muito difícil de chegar nesse lugar, vou voltar atrás. Não tem retorno, o caminho da fé não tem retorno, não tem atalho, não tem desvio. O caminho da fé é um só. Se Deus falou dessa forma, é dessa forma que eu vou, e eu vou até o final, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Queridos, nós precisamos ir até o fim. A mulher tinha uma fé grande, e eu quero encerrar com vocês essa mensagem lá em 2 Tessalonicenses de novo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo de número 1. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo um elogio à igreja de Tessalônica, e ele diz assim:
versículo 3, do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Sempre, irmãos, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé, ela cresce muitíssimo, e o amor de cada um aumenta de um para com os outros. A igreja de Tessalônica era uma igreja que era exemplo de fé, porque a fé daquela igreja crescia de que maneira? Muitíssimo, muitíssimo. Então, queridos, eu quero recapitular essa mensagem com você para que fique gravada no teu coração. A única maneira da gente receber alguma coisa de Deus, a única maneira de nós agradarmos a Deus, é através da fé. Não existe outro modo. Nós falamos que a fé, ela não é de todos. Ela é de quem? Ela é das pessoas que ouvem a Deus e obedecem a Deus. Quem ouve e obedece, esse tem a fé de fato. Quem ouve e não obedece, não tem a fé. E quando eu tenho a fé, não adianta ter uma fé que não usa, como foram os discípulos quando estavam no barco. Também não adianta ter uma fé pequena que não alcança o resultado final, que sempre para no meio do caminho. Mas eu tenho que ter uma fé grande, como a fé do centurião, como a fé dessa mulher Ciro-Fenícia. Eduardo, mas para eu ter uma fé grande, é possível que eu tenha que passar por esses estágios? É possível. É possível. Pode ser que nesse momento você esteja como essa pessoa que tem fé, mas não usa. Mas Senhor, tem esperança para mim, porque a minha fé, assim como a fé de Tessalônica, ela pode crescer. Ah não, mas a minha fé está igual a de Pedro, que vai até uma parte, mas depois acaba afundando. Opa, mas eu estou aí, estou no caminho, a minha fé pode crescer. Ah, mas a minha fé está igual a do centurião e da mulher Ciro-Fenícia. Oh, maravilha, então a minha fé é uma fé grande, mas ela mesmo assim ainda pode crescer, porque a fé ela cresce, mas ela cresce à medida que nós vamos obedecendo. Por quê? A cada momento que Deus me dirige a palavra e eu obedeço essa palavra, o que vai acontecer? Isso vai gerando no meu coração confiança. Eu vou confiando mais, confiando mais, confiando mais. Eu me lembro que quando eu estava aprendendo a ler e escrever, minha mãe ensinava a gente com muito carinho, a gente a ler e escrever. Falava, mas eu não estou entendendo essa letra, chega mais perto. Às vezes vinha bem pertinho assim. Né, mãe? Ela está dando até risada aqui, né? Ela ensinou com muito carinho. O que é isso aí? É um A, um E, um I? Eu não sei. Aprendia rápido. Ler, escrever. Muitas coisas a gente pensava que não ia conseguir aprender nunca, né? E não aprendemos. Não crescemos. Não desenvolvemos tantas habilidades. Isso no mundo natural não funciona quando há dedicação. No mundo espiritual também. Se você se dedicar a ouvir a palavra de Deus e colocando em prática, coisas que são impossíveis vão se tornar possíveis. E você vai perceber que andar pela fé é muito mais fácil do que andar pelos meios naturais. Porque andar pela fé é o único meio que se agrada a Deus, mas é o único meio pelo qual também eu conservo a presença de Deus ao meu lado sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu esta fé. Aleluia. Sabe, queridos, Deus, Ele tem nos confiado a sua palavra, Ele tem nos dirigido a sua palavra. Tem muitas pessoas que estão apoiando a sua confiança em palavras de homens. Às vezes a pessoa, eu me lembro que antigamente, hoje já não é mais um modelo, mas antigamente a pessoa falava assim, eu te dou a palavra. Né, Júnior? Alexandre? Lembra dessa expressão?
te dou a minha palavra, fio de bigode, né? Os mais novos aqui, o Cris é mais ou menos da minha idade, mais novo que eu, mas também lembra muito dessa expressão. Os mais novos aqui devem ter ouvido falar, mas a gente viveu isso, que quando dava a palavra, tinha que cumprir. Acontecesse o que acontecesse, tinha que cumprir, não tinha, gente? Se uma pessoa chegasse para a gente e falasse, você não vai cumprir a sua palavra, isso era muito ofensivo. Se a pessoa falasse assim, você não é homem não? Pronto, a gente ia querer subir nas tamancas já. Porque, peraí, você fala que eu não sou homem? Pô, que é isso? Porque uma palavra de um homem era uma palavra de um homem. Outro dia eu cheguei para um rapaz, eu estava fazendo negócio com ele, agora, nesses tempos agora, não é no passado, é nesse tempo agora. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, o senhor tem que honrar a sua palavra. Ele falou, não, não vou honrar não. Já voltei atrás. Eu falei, mas espera aí, né? O senhor não honra a sua palavra? Não honro não. Eu nem homem eu sou. Não tenho caráter, não tenho vergonha, não tenho nada. Ele falou isso. E você já deve ter presenciado alguma pessoa que falou isso também. Falou, não tenho palavra não. E queridos, no passado a gente associava que um homem tinha palavra e tinha que cumprir, então ficava bem fácil para a gente entender que Deus cumpria a sua palavra. Se hoje você quiser fazer uma associação do homem com Deus, então é claro que não dá, porque o homem não tem respeitado a sua palavra. Mas a Bíblia fala, lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria ele, não cumpriria? Isso é impossível de acontecer. Isso é impossível. Então, se no passado você tinha referência, muito bem. Se hoje você não tem referência, muito bem também, porque Deus não é homem. O que Deus fala, Ele cumpre. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Se você precisa, viu, Andréa? Aquilo que você precisa, deixe Jesus maravilhado hoje à noite. Amém? Você que está aqui, você precisa de um milagre, deixe Jesus maravilhado hoje à noite. Eu quero orar com você, você que me acompanha através do Face, deixe Jesus maravilhado com a sua oração nesse momento. Vamos clamar a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aqui pela Tua ajuda, Senhor. Pai, clamamos pelo poder do Senhor, que nos é outorgado através da fé, Senhor. A fé, ela nos coloca em contato com o Senhor. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. A fé move o sobrenatural. A fé, Senhor, ela tem poder para fazer milagres, sinais e prodígios. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, por aquela filha que está precisando agora de libertação, por aquele marido que precisa de libertação, por aquela esposa que precisa da Tua ajuda. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelas famílias que estão precisando nesta noite, Pai, do poder da restauração, do poder da unidade, do poder da cura, do poder da libertação. Pai, diga uma palavra, Senhor, libera uma palavra do céu em favor dos Teus filhos, porque está escrito que nenhuma das palavras que vem do céu a este mundo volta para o Senhor vazia, antes elas cumprem os seus propósitos. E quando elas voltam para o Senhor, elas voltam cheias de frutos que dão glórias e declaram a gratidão do homem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor prospere aquele que está vivendo uma situação financeira difícil. Nós oramos para que o Senhor traga aquele filho que está distante, liberte aquele filho que está nas drogas, que está no crime, aquele filho que está na prostituição, aquele filho que está vivendo uma vida desgarrada, que abandonou até a casa do pai e da mãe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por aquele irmão que está distante, por aquela irmã que está desviada. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor traga as ovelhas perdidas. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos confie neste bairro, Senhor, pessoas para que estejam neste lugar, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a mensagem da salvação, a mensagem de fé e de esperança. Pai, em nome de Jesus, nós queremos através da nossa fé nesta noite, deixar
deixar o Senhor maravilhado, Pai, porque nós confiamos de coração naquilo que o Senhor diz. Nós confiamos não só com a mente, mas confiamos com o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória nesta noite, Senhor, e nós declaramos, Pai, que ficaremos agradecidos desde já, te damos graças, Senhor, te agradecemos desde já, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor propôs nesta noite para nós, o Senhor é fiel para cumprir, e o Senhor há de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Muito obrigado, ó querido Deus, muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque esta semana é a semana do Senhor, é a semana de glória, de vitória e de poder, ó Pai, que se inicia e já está sendo consagrada ao Senhor desde já, para o louvor e glória do Teu santo nome. E todos aqueles que creem, digam amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nós vamos estar encerrando então agora este culto com a bênção sacerdotal. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que a graça redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.